pessoal, eu sou Eduardo Galvão e eu estou aqui hoje com a professora Laís Tomás, que é professora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, para a gente bater um papo sobre lobby e sobre políticas públicas. Tudo bem, Laís? Tudo bem, Eduardo? Obrigada pelo convite. Ansiosa para a gente bater esse papo. Imagina, tenho certeza que vai ser bom para todo mundo. Laís, eu fiquei sabendo que você tem um trabalho, uma pesquisa bem interessante sobre biocombustíveis. Me conta um pouquinho como é que é isso aí. Essa pesquisa eu desenvolvo desde a minha graduação, então comecei em 2009. O foco era os Estados Unidos, então eu estudava como que os produtores de milho e etanol nos Estados Unidos, eles conseguiam ter suas demandas, interesses atendidos pelo legislativo e que acabavam se tornando parte da política comercial agrícola dos Estados Unidos em outros âmbitos, no caso internacional. Então, eu comecei a ver como isso afetava os interesses brasileiros também, comecei a estudar a atuação do setor brasileiro, no caso de cana-de-açúcar, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, para fazer com que esses interesses não aferissem as regras da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Então você pesquisou o lobby dos que produzem biocombustível nos Estados Unidos, como é a dinâmica deles frente ao governo de lá e como esse lobby impacta nos negócios daqui, na produção de biocombustíveis aqui do Brasil e acaba provocando um outro lobby brasileiro frente ao governo brasileiro também para defender os interesses contra uma política comercial dos Estados Unidos, não é? Exatamente. Essa dinâmica era muito interessante, porque envolvia o lobby dos dois, né? O lobby estrangeiro, também brasileiro, dentro da esfera de Washington. A Única tem um escritório lá, então a grande parte da minha pesquisa de graduação, de mestrado e doutorado foi de fazer um mapeamento dos lobbies locais, mas também dessa atuação brasileira dentro do lobby estrangeiro no Congresso americano. É fundamental ressaltar que dentro desse mapeamento existe toda uma cadeia produtiva, porque às vezes a gente acha que são só os produtores agrícolas e de biocombustíveis, mas é uma cadeia que envolve desde aqueles que financiam esses produtores, a indústria química, a indústria petrolífera e que impacta até Wall Street e o mercado financeiro de commodities. Então, o mapeamento das entidades envolvidas foi bastante interessante, como que esses interesses poderiam ser complementares e de certa forma divergentes também. E você conseguiu mapear todo mundo que estava envolvido na discussão dessa política de biocombustível. Exato. A primeira parte... E saiu brasileiro lá. Tem uma parte interessante que, por acesso aos dados do governo dos Estados Unidos, a gente consegue verificar como que essas empresas financiam as campanhas desses congressistas, mas também como que eles atuam com despesas de lobby na hora da aprovação de determinadas leis. No caso, eu mapeei as leis agrícolas e as leis energéticas, que mantinham os incentivos ao etanol e ao biocombustíveis de forma mais geral. Então, consegui verificar quais eram esses canais de acesso, só que como a gente sabe, estudando lobby, dinheiro não garante que a pessoa vote sim ou não, ela garante um acesso que mais adiante pode ser privilegiado, no sentido de que os congressistas eles precisam ter informações. Então, para um congressista nos Estados Unidos que é do meio oeste, fazia muito sentido apoiar uma indústria que está lá naquela região. Mas, por outro lado, outros congressistas também têm que ser convencidos de que aquilo tem uma relevância nacional, uma contribuição para a economia dos Estados Unidos. E, de certa forma, era isso que os produtores agrícolas e de etanol conseguiam fazer. Ademais, tinham os produtores de petróleo, produtores de alimentos, que não queriam a produção de etanol lá. Então, cabe ao lobby brasileiro, muitas vezes, se unir a esses interesses difusos dentro do Congresso americano para ganhar mais força, mais legitimidade. E a Única teve esse papel muito interessante no sentido de conseguir identificar quais os congressistas que não apoiavam os produtores de milho e que identificavam o etanol de cana como melhor. Então, na hora de você
às vezes partir para uma estratégia mais agressiva de entrar com contencioso na esfera internacional, cabe você realmente analisar se esse lobby interno poderia estar ou não fragmentado antes de partir para uma outra estratégia comum. Foi a opção do lobby da UNIC. Então, eles tinham tratativas dentro do governo brasileiro, tinham até narrativas de que poderia ser aberto um contencioso, mas a opção estratégica foi de aguardar o sunset da lei, né? Então, quando a lei poderia expirar, eles conseguiram que não fosse renovada. Eu acho curioso que você fica explicando, eu fico fazendo o meu mapa aqui na minha cabeça, então no que eu imagino fica uma linha bem clara de que existem um interesse de produtores de biocombustível americanos. Existe todo um trabalho de influência e articulação para a definição de políticas comerciais aqui, que impactam outras políticas comerciais em outros países, entre eles o Brasil, que vai desencadear numa outra ponta o trabalho de lobby de outros grupos sociais e econômicos dentro do Brasil. Então, o desenho que eu faço na minha cabeça é que fica, no final das contas, um lobby contra outro lobby em países diferentes, né? Você tocou num ponto aí bem interessante sobre como que você conseguiu subsídios e informações para você poder criar, fazer esse seu mapa de defesa de interesse. E você tocou em dois pontos que eu acho bem relevantes e que aí mostram algumas diferenças nas legislações, o que já tem regulado nos Estados Unidos e o que tem regulado aqui. Você falou que você conseguiu fazer esse mapeamento por conta de duas informações importantes. A primeira delas é o financiamento de campanha, né? Quem financia quem, então quais grupos, quais empresas financiam quais parlamentares. E por outro lado também da transparência desses dados, né? Lá nos Estados Unidos a gente conhece o modelo, a gente sabe que lá as associações, os escritórios, eles são obrigados por lei a divulgarem quanto que eles recebem dos clientes, dos representados, e também quanto que eles gastam em cada atividade para a defesa de interesse. Então, desde um jantar até uma viagem, uma publicação de um livro, despesa com folha de pessoal. Então, isso tudo tem que estar documentado lá, o que não é uma realidade aqui para a gente. Isso não tem um paralelo legal aqui no Brasil, né? Então, a gente não conseguiria, com base no que a gente tem aqui, ter essa mesma riqueza de informações. A gente está caminhando para um outro modelo, com outro tipo de informação, que vai gerar outros dados. Mas isso aí me faz pensar um pouco sobre como é a diferença de atuação dos grupos lá e como é a diferença de atuação dos grupos aqui. Principalmente quanto a essas questões de financiamento de campanha. A gente não tem financiamento de campanha por empresas, não mais aqui no Brasil. E essa questão de transparência dos dados, que acho que hoje é a tônica da discussão do lobby hoje, né? Como é que você enxerga esse cenário, essa diferença de culturas e de cenários na atuação no lobby americano e na atuação do lobby brasileiro? É muito interessante essa questão, porque realmente a facilidade de acesso a dados, no caso da transparência do governo americano, é muito importante e nos mostra que o aumento da transparência não necessariamente vai atrasar todo o processo legislativo. Que se o nosso governo pretende regular a atividade de alguma forma, já tem alguns mecanismos aqui, como a Lei de Acesso à Informação, que poderiam nos ajudar a ter mais acesso a esses dados, né? Não necessariamente a gente só ter que pedir para o governo, mas isso já está disponível. Em se tratando das estratégias, obviamente, se lá eles ainda podem financiar campanhas e a gente não, eles também não se prendem só a esse tipo de estratégia. Por isso que eu estava comentando com você. É um meio de acesso, mas não é o único. Então, eu vejo que esses grupos de interesse lá têm feito muito o que eles chamam de café da manhã informativos, né? Os breakfast meetings. Então, eles, antes dos congressistas entrarem na sua agenda, eles têm exposições, palestras sobre os diversos temas, principalmente os que estão em alta ou que vão ser votados, mas eles investem em mídias estratégicas, ou seja, eles pagam tanto anúncios no metrô que sai do Congresso americano. Então, os assessores que geralmente usam esse meio de transporte conseguem visualizar na hora algum site que eles podem ter mais informações sobre aquela questão. Os próprios jornais são selecionados, quais os meios de comunicação que mais são utilizados pelos assessores e pelos congressistas, a mesma coisa os canais. E mídias espontâneas, então as redes sociais
elas são muito bem vistas nesse sentido, porque não é só você pagar aquele conteúdo que o Facebook, o Instagram, ele pede, mas de outras formas você também fazer com que uma comunidade viralize uma certa mensagem, né? Isso que é mais relevante ainda, chegar no congressista muitas vezes sem necessariamente estar estampado que é aquela entidade que está patrocinando aquilo. E por isso que o movimento de grassroots lá é muito importante, que é de mobilização dessas bases eleitorais que eles têm, que eles conseguem utilizar nessas mídias espontâneas. Mas eles também conseguem visibilidade por grass tops, que eles chamam. Então, eles associando um influenciador de opinião, né, que tenha como propósito defender aquela causa. A gente às vezes até vê aqui no Brasil um ou outro artista e celebridade tendo esse papel também. Então, tanto lá quanto aqui, essas estratégias de comunicação são muito relevantes para os grupos. Então, não foi só um lado do mapeamento financeiro, né, de você fazer todo o tracking para você chegar em quem que deu esse dinheiro a quem, mas também de verificar essas outras estratégias para o convencimento desses congressistas que a causa deles é que deveria ser a melhor ou a que deveria ser defendida dentro da arena política. Você falou uma coisa muito legal que eu percebi, que é a questão do financiamento versus informação. Né? A gente está num processo de virada, de percepção sobre o que é atividade lobby, sobre como ela é feita, né? E acho que existe uma visão um pouco diferente de que existe uma compra de apoio. Quando você financiava um determinado político, necessariamente aquele político ia votar a favor das suas questões, o que não é uma verdade, né? Mas de toda forma, eu percebo, aí é uma visão muito pessoal. Eu entendo, eu vejo que quanto mais você tira a questão financeira, financiamento, dessa equação de defesa de interesses, mais outros pontos que cobrem essa relação de troca que existe entre os setores sociais e seus representados, mais essas outras questões ganham relevo na equação. Né? Então, se antes você tinha o acesso, a visibilidade, a troca de informações e o financiamento, quando o financiamento diminui nessa equação, as outras ganham em representatividade, em percentual nessa soma toda. Eu tenho uma percepção de que, por causa do fim do financiamento de campanhas por empresas, essa troca de informação qualificada com os setores ganhou muito mais relevo na atividade de relações governamentais, na atividade de lobby. Não sei se você percebe dessa forma. Eu queria que você me contasse um pouquinho como é que é na realidade, na sua realidade como pesquisador, ou até de alguma experiência que você já percebeu na Assembleia Legislativa, ou outra coisa assim. Eu concordo plenamente que cada vez o acesso à informação qualificada, né, tem mais relevância na área de relações governamentais e institucionais. Lá eles até usam o termo educate. Então, a função de um lobista, e outro termo que eles têm usado muito do advocacy, é de você mostrar um ponto de vista, mas trazer subsídios que façam com que aquela opinião que você tem, ou uma demanda específica, tenha bases sustentáveis, né? Tenha uma metodologia de pesquisa, tenha fundamentos teóricos. Se você vai defender uma política regulatória, você sempre vai ter perdedores e ganhadores. Então você tem que mostrar que os ganhadores terão ganhos relativos, mas que os perdedores também não serão prejudicados. Porque senão a política não dá certo, ela vai travar na esfera judicial muitas vezes. Na minha experiência nos Estados Unidos, a gente vê várias ONGs tendo esse papel informativo mais relevante ainda. A gente pensa que lobbies são só os entes privados, de grandes corporações, mas cada vez mais as organizações não governamentais têm que ter um papel de relações governamentais institucionais para informar esses deputados, senadores, os deputados estaduais e todas as esferas, né, também municipais, para que esses políticos que têm que representar a vontade das pessoas que os elegeram saibam quais são essas vontades, porque
nenhum político vai ser especialista em tudo. Mesmo se eu fosse eleita hoje, tenho um maior conhecimento de combustíveis, mas não tenho tanto da saúde. Então, se alguém não me munir dessas informações, eu posso ter uma opinião errada sobre alguma política que está sendo desenvolvida. Então, o máximo de informações é o que vai definir realmente um resultado positivo na nossa democracia. Isso tudo passa por uma comunicação política aplicada a relações governamentais, quer dizer, uma comunicação política para a discussão de uma determinada política pública em que mensageiro e destinatário são os grupos sociais e os tomadores de decisão. Agora, isso muda bastante com essa nova dinâmica de comunicação, de redes sociais. Como é que você tem percebido isso aí? Quando eu comecei a estudar as estratégias de lobby, ainda quando eu fiz o doutorado nos Estados Unidos, existiam diferenças. Por exemplo, nos Estados Unidos ainda existia uma tendência maior ao uso do Facebook. Agora você vê os políticos usando muito mais o Twitter, que já era mais comum na União Europeia. E você vê, às vezes, uma comunicação direta mesmo do político para com o seu eleitor, a população de forma geral. Isso em algum lugar. O que acho que a população tem que ter em mente quando está também observando esse tipo de movimentos é que nem todo tweet vira uma realidade política, né? Vira uma lei, vira uma regulamentação. Então, são indícios, são expressões, opiniões, mas que a gente também tem que rastrear até onde essa opinião ela chegou a ser concretizada, né? E não ficar só se pautando no que é postado nas mídias sociais. Você acha que tem um efeito, tem uma influência, mas também não é isso tudo? Tem que se ponderar um pouco, porque a gente viu como que ao longo dos anos as redes sociais também tiveram grande influência de outras empresas para tentar até influenciar os resultados eleitorais. Então, por mais que elas tenham se tornado relevantes, é necessário um cuidado maior, tanto das empresas, da população em geral e mesmo dos políticos na verificação dessas informações, né? Porque a gente está ciente de que nem tudo é sempre verdade. Laís, eu ainda fiquei sabendo do seu trabalho com o Politizar. Eu achei bem bacana, achei bem bonita a iniciativa do projeto. Queria que você contasse um pouco como é que surgiu, qual o escopo, o que é que vocês fazem, quais são os principais resultados e principalmente as principais experiências que vocês tiveram nesse período. Eduardo, o Politizar é uma iniciativa da Universidade Federal de Goiás, da qual eu faço parte, junto com a Assembleia Legislativa de Goiás. Então, é uma iniciativa que surgiu por parte de 3 estudantes do curso de Ciências Sociais. Eu ainda não era professora da UFG quando eles tiveram essa brilhante iniciativa, mas também foi inspirada em outras iniciativas de outros estados. Então, o Parlamento Mineiro, o Politeia da UNB, Parlamento Jovem de São Paulo. Então, a gente faz um trabalho de extensão que envolve não só pessoas da UFG e da Alego, a gente convida toda a população a participar. No caso do Politizar, a gente pede para que tenha ensino médio completo. Essas pessoas se inscrevem, a gente faz um processo de seleção. Esse ano a gente bateu um recorde de inscritos, foram 500 pessoas que se inscreveram. A gente está no processo já das entrevistas, para no final de abril já ter a seleção. Depois da seleção eles passam por um processo de treinamento, praticamente 3 dias que eles têm palestras, treinamentos sobre elaboração normativa, mas também um conteúdo direcionado para direitos humanos, educação, e esse ano tem Minas e Energia também. A ideia é que eles saiam do treinamento aptos para juntos fazerem projetos de lei. Então, são 41 deputados simulandos, 41 assessores e 6 jornalistas políticos. Vale ressaltar que também tem uma mesa redonda especializada no jornalismo político. A gente está até com parceria com o The Intercept Brasil, o Jornal Popular, que é de Goiânia também, e a Rádio Sagres, que também tem uma programação sobre a política local. Então, eles também vão nos ajudar nesse treinamento. Depois, no final de junho, eles têm a oportunidade de incorporar e ter essa imersão com a simulação dentro da Assembleia Legislativa. Então,
A gente faz todos os ritos processuais do projeto de lei, se ele vai passar no CCJ, como que ele vai ser encaminhado para a comissão temática, eles têm que produzir os relatórios. E uma vez que os projetos são aprovados, esses projetos podem ser apadrinhados pelos deputados da casa e realmente se tornarem lei. Como outros resultados que a gente tem observado, a gente vê a melhora da imagem institucional da Lego. As pessoas passam a ter uma outra visão sobre o que é política, sobre o papel desses legisladores. Alguns se candidatam, a gente tem um ex-politizando que está na Câmara dos Vereadores, a gente tem um ex-politizando que está de chefe de gabinete do Senado e que também foi candidato a deputado federal. E pelo teor dessas entrevistas, muitos estão com esse plano realmente de preciso fazer o politizar para quando eu entrar na política eu saber o que eu estou fazendo e não ter tantas pessoas que caem ali de paraquedas, que a gente sabe que essa é uma realidade também. Mas eu queria ressaltar o apoio que a Lego tem dado a esse projeto, porque todos os custos são da Assembleia. E eles realmente têm acreditado nisso como uma forma de você capacitar a população, de dar um treinamento que faça com que essas pessoas entendam essa realidade. Uau, que impacto, viu? Porque 500 pessoas não é pouca coisa. A cada fim de ciclo, dura o quê? Um ano? São 6 meses, desde a divulgação até o final da simulação. A gente está concentrando no primeiro semestre de cada ano. No segundo ainda tem de novo? No segundo, a gente está em conversa, em diálogo com a Câmara dos Vereadores, então a proposta é fazer um modelo, mas com alunos do ensino médio, porque a gente tem que começar a plantar as nossas sementinhas de uma nova política com esses alunos também. Então a gente quer ver se foca realmente nos alunos de ensino médio, para que depois eles também possam multiplicar os resultados positivos desse tipo de projeto. Então ainda vai fazer 2 vezes por ano. Olha que impacto e que projeto bonito, porque vocês estão criando uma nova safra de políticos, com uma outra mentalidade, uma outra forma, uma forma mais moderna, mais transparente de fazer política, com uma nova dinâmica. Dá gosto de ver, viu? Conta um pouquinho para quem quer participar do projeto, quem quiser se inscrever, quiser mais informações, onde é que a gente vai, onde é que a gente busca essa referência? A gente tem uma página no Facebook que é Projeto Politizar, UFG Alego. No Instagram a gente tem o @Projeto Politizar. O nosso e-mail é projetopolitizar.org@gmail.com. As inscrições agora desse semestre ainda aliás, já foram encerradas, mas no segundo semestre a gente logo divulga para que as pessoas, principalmente as estudantes do ensino médio, possam entrar e participar desse projeto. E já fica o convite para o ano que vem também, que a gente geralmente abre as inscrições em março, então quem não conseguiu se inscrever esse ano já se prepara, já vai estudando o que é o politizar, como que funciona a Assembleia Legislativa, porque daí tem a chance de participar o ano que vem. Legal. E sobre a sua pesquisa, quem quiser mais informações, quem quiser ler, ver os dados, onde é que busca? Eu tenho um livro publicado pela editora Unesp, que é fruto do meu mestrado. Estou em vias de publicação da minha tese de doutorado. E também, se alguém tiver alguma dúvida, o meu e-mail é laís, com S, tomás com THIZ, @ufg.br. Estou à disposição dentro da UFG, também dentro da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Goiás. E também nas redes sociais, quem quiser me procurar também estou à disposição. E agradeço a oportunidade de conversar um pouco com você sobre a pesquisa, sobre esse projeto de extensão, essa aproximação da universidade com tanto a questão dos lobbies e as entidades privadas. Imagina, Laís, foi um prazer conversar contigo, parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez por estar aqui, por permitir a gente bater esse papo e compartilhar essas informações com o pessoal que está assistindo, que eu acho que enriquece muito mais o ambiente que a gente tem de troca de informações, de articulação e de defesa de interesses em políticas públicas. Pessoal, obrigado pela audiência, um abraço para vocês.